Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martinez. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. E hoje eu recebo aqui o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Antes de começar o bate-papo com o ministro, nós vamos a Brasília com o José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Na primeira reunião com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente Michel Temer defendeu a necessidade das reformas trabalhista e da Previdência. Mas empresários e representantes de movimentos sociais que estavam no encontro mostraram que será difícil chegar a um consenso. Os empresários querem a reforma trabalhista imediatamente, mas os sindicalistas defendem a manutenção da CLT, a consolidação das leis trabalhistas sem perda de direitos. Consciente de que perderia a batalha no Supremo Tribunal Federal, o governo se antecipou e aceitou dividir com os estados o dinheiro arrecadado com a multa no programa de repatriação de recursos ilegais no exterior. O acordo faz parte das medidas discutidas para socorrer as unidades da federação que enfrentam crise financeira. O sim do governo veio depois de uma reunião entre o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e representantes de todos os estados que vieram a Brasília pedir dinheiro ao governo federal. Até agora, os estados só recebiam parte dos impostos arrecadados e recorreram à justiça, mas, pelo acordo, os estados vão retirar as ações que movem no STF. Com a medida, são 5 bilhões a mais para serem divididos entre os estados. Quase todos estão com rombo no caixa e sem dinheiro para pagar até o salário e o 13º dos servidores. Ficou acertado ainda que a equipe econômica vai se reunir separadamente com governadores para discutir outras formas de socorro. Mais uma bomba relógio para o futuro do país. Pesquisa sobre o desenvolvimento humano mostra que quase metade dos jovens entre 18 e 20 anos não concluiu o ensino médio. Mas os números também mostram uma boa notícia. O país conseguiu reduzir bem a chamada pobreza extrema e atingiu índices próximos aos dos países desenvolvidos. O estudo aponta a evolução de 4,8% na renda média do brasileiro entre 2011 e 2014. Assim, cada cidadão colocou no bolso mais R$ 140,90 em média. A expectativa de vida do brasileiro também aumentou em todos os estados e no Distrito Federal. Santa Catarina tem a maior expectativa, com 78 anos. E o Maranhão é o estado com menor esperança de sobrevida ao nascer, 70 anos apenas. Eu fico por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 15h50 da noite. Até lá! Estamos de volta em Curitiba, nos estúdios da Rede CNT, para iniciar o bate-papo com o ministro Bruno Dantas, ministro do TCU. Há uma pergunta, boa noite, ministro, mas há uma pergunta que creio que todo mundo está fazendo. Primeiro, qual o tamanho do prejuízo que ao final é possível pensar em apurar dos desvios ocorridos na Petrobras, dessa Operação Lava Jato? E segundo, já não passou da hora dos órgãos públicos se entenderem para liberar as empresas, a fim de que elas possam voltar às suas atividades e gerar emprego, fazer a economia começar a rodar, porque essas empresas geram uma quantidade absurda de emprego. Boa noite, Rocha. De fato, você traz duas preocupações importantes e que são inquietações que têm estado na cabeça de todos os ministros do TCU. Lá em Brasília, nós temos feito um trabalho incansável, um trabalho muito sério, com uma metodologia muito bem definida para tentar encontrar o real valor do rombo que esse escândalo de corrupção causou nos cofres da Petrobras. Não é possível falar ainda com precisão. Nós temos algumas auditorias em curso, algumas já estão em fase final. Por exemplo, no caso da refinaria Abreu e Lima, nós já concluímos as auditorias com relação a alguns trechos. Recentemente emitimos 2 decisões cautelares determinando o bloqueio de bens
das construtoras que participaram do consórcio que construiu a Abreu e Lima. Em uma das decisões, nós determinamos o bloqueio de 2 bilhões de reais e no outro trecho nós determinamos também um segundo bloqueio aí da ordem de 1,5 bilhão de reais, o que já dá aí uma dimensão do que nós estamos falando. Só em um pedaço da Abreu e Lima? Apenas um pedaço de uma refinaria localizada em Pernambuco. Nós temos inúmeras obras que estão sendo auditadas, obras da Petrobras. Eu cito alguns exemplos. Nós estamos concluindo um processo referente à aquisição da refinaria de Pasadena, na Califórnia, que foi foi onde o escândalo começou, né, que foi aquela refinaria que foi adquirida a participação pela Petrobras por 80, na verdade a empresa belga comprou a refinaria nos Estados Unidos por 80 milhões de dólares, depois vendeu para a Petrobras menos de um ano depois por 400 milhões de dólares e depois a Petrobras, para que a empresa saísse, teve que pagar mais 400 milhões de dólares. Então, estamos falando aí de um prejuízo de quase 1 bilhão de dólares só naquele caso lá de Pasadena. Nós estamos concluindo essa auditoria também já para responsabilizar aqueles agentes públicos e privados que participaram, mas existe muita coisa ainda por fazer. Nós estamos concluindo as auditorias das refinarias Premium, uma no Maranhão e a outra, se eu não me engano, também em Pernambuco. Nós estamos concluindo, na verdade, no caso do Comperj, que é o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, nós estamos numa fase que ainda não é tão avançada, mas o caso do Comperj certamente nos mostrará aí números estratosféricos, assustadores. Isso sem falar naqueles casos que não estão diretamente relacionados com a Petrobras, como, por exemplo, Belo Monte, que aí nós já estamos falando de Eletrobras, como, por exemplo, Angra 3, que também já não estamos lá falando de Petrobras, estamos falando de Eletrobras. Então, sem dúvida alguma, o que a Lava Jato tem nos mostrado é uma situação de verdadeira corrupção endêmica. Eu acho que a Operação Lava Jato já é vencedora, ela já está nos mostrando aí e nos deixando um imenso patrimônio, porque está passando a limpo as relações entre o público e o privado no Brasil. Agora, existe ainda muito o que fazer. Eu acho que a tua pergunta ela traz um pouco da preocupação e da tristeza de quem milita no setor privado, de se perguntar, afinal de contas, quando é que isso vai acabar. E eu penso que o juiz Sérgio Moro recentemente respondeu isso com muita propriedade. Isso vai acabar quando os fatos forem completamente apurados. O problema é que tem muitos fatos e eles vêm sendo revelados num ritmo que nós não temos como definir a priori. De modo que, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós não temos como saber o tamanho do buraco que a Lava Jato vai desnudar, mas certamente nós estamos falando aí de algo superior a 20 bilhões de reais. Agora, isso cria uma dificuldade de dar o passo seguinte, que seria os acordos de leniência para normalizar a atividade das empresas. Porque como fazer acordo de leniência se você não sabe o valor do desvio? Isso eu acho que é um problema da legislação nacional, da legislação do Brasil. Nos Estados Unidos, onde os acordos de leniência são uma realidade, desculpe, o que se faz uma empresa que foi flagrada num ato de corrupção, ela, antes de propor ao governo um acordo de leniência, ela faz todo um trabalho de auditoria interna para poder apresentar às agências governamentais um número. O que está acontecendo no Brasil é o contrário.
as empresas não mostram números. As empresas envolvidas na Lava Jato, eu não preciso citar nomes, elas não chegam para a Controladoria Geral da União, a CGU, que é quem vai negociar a acordo de leniência, para dizer, olha, nós fizemos aqui uma auditoria com uma empresa especializada, com auditoria independente, e nós chegamos aqui a um número de 2 bilhões de reais ou 5 bilhões de reais. As empresas dizem o seguinte, olha, eu quero fazer o acordo de leniência e você, Estado, se vire para descobrir quanto eu roubei de você. Então, quer dizer, é algo surreal. A empresa não diz quanto ela desviou, e o Estado é que tem a obrigação de colocar 100 auditores para trabalhar. No caso do TCU, nós temos tranquilamente mais de 50 auditores trabalhando dia e noite para tentar apurar o valor desses danos. E você tocou num ponto crucial. Como o acordo de leniência pressupõe o pagamento do valor integral do dano, não pode haver desconto daquilo que foi roubado dos cofres públicos. O desconto que pode ser feito é da multa, né? Porque a lei anticorrupção diz o dano vai ter que ser integralmente ressarcido, além do dano tem uma multa e tem algumas sanções acessórias, como por exemplo, não poder contratar com o poder público ou eventualmente não poder tomar empréstimo de instituições financeiras de que o governo tem a participação. Mas note, o que nós estamos vendo hoje no Brasil, infelizmente, é um estado de deterioração da economia, porque, infelizmente, a nossa economia tinha uma dependência muito grande dessas empresas e eu não vejo tempo hábil para essas empresas fazerem uma auditoria interna. E aí, por conta disso, porque não está havendo esse tempo hábil, o governo está tentando fazer acordos de leniência de qualquer jeito. É muito difícil achar que um acordo de leniência assinado nessas bases vai dar certo, porque existe uma quantidade muito grande de órgãos de controle examinando essa questão, e cada órgão de controle tem uma atribuição constitucional. Eu vou ter que chamar um intervalo, eu queria voltar no próximo bloco aí, pegando esse ponto, para saber até que ponto essa diversidade de sistemas de controle, né, externos pode ajudar ou pode atrapalhar o avanço desses trabalhos. Mas daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Voltamos ao estudo da Rede CNT em Curitiba para a sequência do bate-papo com o ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Bom, nós falamos aqui no final do primeiro bloco, tem o TCU, tem a AGU, tem o Ministério Público, enfim, há uma diversidade de organismos que potencialmente poderiam, individualmente, cada um por si, fazer acordos de leniência. E é bom diferenciar os acordos de leniência das delações, né? São coisas diferentes, né? Inclusive dentro do Ministério Público, tem o Ministério Público Civil, o Ministério Público Penal, que não são a mesma coisa, mas parece que na Lava Jato houve uma unificação. E também houve algum debate recentemente sobre o problema de alguém dizer que o TCU não deveria participar dos acordos de leniência. Eu, francamente, não consigo entender como isso pode acontecer, mas, enfim, alguém quis dar vamos dizer assim, essa prerrogativa unicamente para a AGU. E daí? Como é que nós vamos desatar esse nó? Na verdade, o que nós temos hoje na legislação brasileira é um instrumento que poderia ser muito útil, mas que, da forma que está disciplinado na lei, tende a não ser utilizado. Porque, você falou muito bem, existe no Brasil uma multiplicidade de órgãos com competências para atuar nesses casos de desvio de dinheiro público. Então, nós temos, no âmbito judicial, nós temos o Ministério Público, que pode propor ações de ressarcimento, nós temos a AGU, que pode propor ações de ressarcimento. Aí, no âmbito administrativo,
nós temos a CGU, que faz o controle interno do governo federal, é o órgão central de controle interno do governo federal. Que é a quem a lei atribuiu a prerrogativa que é a de quem a encaminhar as lei negociações. atribuiu a competência de assinar os acordos de leniência. Mas nós temos o controle externo, que é feito pelo TCU. Note, no Brasil, o controle jurisdicional, ele não se confunde, que é feito pelo Poder Judiciário, não se confunde com o controle administrativo, né? Então, nós temos a possibilidade de um mesmo fato ser examinado por um juiz e o mesmo fato ser examinado pela administração, no caso pelo TCU, se tratando de controle externo. Quando a gente vai falar da parte administrativa apenas, nós temos a CGU, que é o órgão central de controle interno, que, na verdade, ela não julga casos de desvio de dinheiro público, ela instrui para que o TCU decida, e você tem o TCU, que é quem dá a última palavra sobre danos ao erário público no Brasil, em se tratando de dinheiro federal. O que acontece quando todas essas instituições são chamadas para opinar sobre uma questão de dano ao erário? Cada uma tem suas competências, cada uma pode chegar a um número, e quando a gente vai falar de um acordo de leniência, que na verdade deveria ser um instrumento para que a empresa tivesse a garantia de que, dando a sua contribuição para a investigação, devolvendo aquilo que ela roubou dos cofres públicos, pagando a multa que a lei estabelece, ela não seria mais importunada por aquele fato. Se surgir um novo fato, tudo bem, é uma outra situação. Mas com relação àquele fato, a empresa deveria ter garantias de que não seria mais importunada. Isso pode parecer para o cidadão que não conhece a legislação específica, isso pode parecer um privilégio, porque você olha, mas como é que um órgão do governo vai estabelecer aqui uma multa e se depois se descobre que aquele fato, na verdade, era maior do que... Bom, infelizmente ou felizmente, a lei diz que, estabelecido um valor, aquilo ali não pode mais ser modificado. O problema é que quando não há uma voz única entre os órgãos de controle sobre qual é esse valor, a chance de haver um acordo de leniência que, insisto, é um instrumento importante, porque é um instrumento que vai permitir que a empresa siga a sua atividade econômica, né? Porque, na verdade, quem comete crime não é a pessoa jurídica, são as pessoas físicas, pessoas naturais que estão incumbidas da gestão da empresa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem possibilidade de impor uma sanção de destituição de sócios de controladores. Então, uma pessoa que tem uma função de gestão numa empresa e que tenha praticado um ato de corrupção, o Estado pode fazer, tudo bem, nós vamos poupar a sua empresa, mas você não pode participar mais da gestão da empresa. O exemplo mais emblemático é o da Alemanha, né? Terminada a guerra, as empresas que colaboraram e outras até prestaram serviços relevantes ao nazismo foram todas preservadas. As pessoas foram punidas, mas as empresas, que é o patrimônio da sociedade, né? Sem dúvida. E os trabalhadores, os empregados daquelas empresas e o patrimônio intelectual que aquela empresa tem, não tem culpa pelas irregularidades que foram praticadas pelos dirigentes da empresa. Sim. Então, eu acredito que o acordo de leniência é um instrumento importante. Agora, para que esse instrumento tenha eficiência, para que ele produza os efeitos que dele se espera, é preciso que os órgãos de controle que têm a incumbência de analisar essa questão de atos de corrupção, eles precisam estar alinhados. E para eles estarem alinhados, é preciso que eles sentem numa mesa e discutam os critérios que se está a chegar. E aí, nesse sentido, eu não consigo compreender o fato da lei anticorrupção hoje no Brasil não prevê a participação do Ministério Público, que é um ator importante, e do TCU, que é um ator importantíssimo, que é quem faz o controle externo e que, pela Constituição, é quem dá a última palavra sobre ressarcimento de dano ao erário. E agora está em tramitação no Congresso Nacional
um projeto de lei e pela versão que a imprensa divulgou, continuava sem a participação do TCU. Nós fizemos uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, ele nos tranquilizou, dizendo que não colocaria em votação o texto enquanto não houvesse um consenso que previsse a participação do TCU, porque ele entende também que não é possível fazer acordo de leniência sem a participação de quem vai dar a última palavra. Perfeito. Nós vamos dar mais um brevíssimo intervalo, voltamos em seguida para finalizar nosso bate-papo, aí esclarecendo um pouco mais das repercussões que os acordos feitos nas delações podem produzir nas decisões do TCU. Daqui a pouquinho, depois do comercial. Voltamos ao estudo da Rede CNT em Curitiba para a sequência do Jogo do Poder. E aí, com o ministro do Tribunal de Contas, Daniel Bruno Dantas. E aí é o seguinte, a questão que eu coloquei no final do bloco as delações, elas já estão produzindo alguns efeitos aí em relação aos delatores, né? O CEF, dias atrás, já foi para casa. E vários já estão em casa também com tornozeleira e tal. Isso tem gerado algum nível de crítica, não sei se o TCU está atento a isso. O Lênio Streck escreveu um artigo, inclusive, onde fala, o título do artigo é Como Transformar 300 anos de prisão em 3. Né? Essas delações, esses pactos que têm sido feitos com o Ministério Público em juízo, vinculam vamos dizer assim, a conduta do TCU? Ou o TCU pode, em algum momento, dizer, não, e se o CEF vai ter que devolver mais dinheiro do que o que ele está dizendo que se comprometeu a devolver lá com o Ministério Público? Você fez uma excelente pergunta. Como os órgãos de controle têm competências concorrentes, portanto, uma não substitui a outra, e como o TCU, pela norma constitucional, é quem dá a última palavra no âmbito administrativo sobre desvio de dinheiro público, sobre ressarcimento de dinheiro extraviado, o que é que nós temos? Uma análise que vem sendo feita pelo TCU, muito criteriosa, uma auditoria em cima de todos os contratos que tiveram desvio na Lava Jato, isso sem prejuízo, claro, daquela colaboração que nós temos recebido tanto da força-tarefa do Ministério Público quanto do juiz Sérgio Moro. Nós temos recebido muitos documentos e temos também enviado muitas auditorias para auxiliar nos trabalhos do juiz Sérgio Moro e da força-tarefa da Lava Jato. No entanto, os nossos trabalhos são independentes. Recentemente eu recebi em Brasília o procurador Deltan Dallagnol. Fiquei muito bem impressionado com a capacidade de trabalho dele, com a forma como ele domina aqueles temas todos e com a preocupação que ele nos levou, que é exatamente essa que você me questiona. Como é que o TCU vai lidar com os acordos de leniência que o Ministério Público está celebrando com algumas empresas? Por exemplo, a Camargo Correia, nós tivemos notícia de que firmou um acordo de leniência com o Ministério Público, a Força Tarefa aqui de Curitiba, no valor de 700 milhões de reais. A Andrade Gutierrez celebrou um outro acordo de leniência com a mesma Força Tarefa de 1 bilhão de reais. Ocorre que o TCU, só para citar um exemplo de Abreu e Lima, nós já chegamos a desvios de mais de 3 bilhões de reais, né, em 2 trechos apenas. Ainda existem os outros trechos. Em Angra 3, que eu sou o relator no TCU, nós estimamos aí que o prejuízo também já supera 1 bilhão de reais, né, só de superfaturamento. Evidentemente que esses números, há uma possibilidade real e muito grande de os números encontrados pelo TCU não baterem com os números que foram apontados pela Força Tarefa. E evidentemente que, como quem dá a última palavra sobre esses valores é o TCU,
vai prevalecer o nosso número, até porque os nossos números são baseados em auditorias com métodos científicos muito sofisticados e testados e aprovados, inclusive, internacionalmente. E nessa hipótese o TCU vai adotar providência ou recomendar que se tome providência? Não, na verdade, o TCU vai condenar as empresas a pagar o complemento daquilo que elas não pagaram no acordo de leniência com a Força Tarefa. Né? Imagina, no caso da Camargo, suponhamos, não estou dizendo que é esse o caso, mas suponhamos que o TCU estima que o dano que a Camargo causou ao erário seja de 2 bilhões e não de 700 milhões. O que o TCU vai fazer? Vai abrir uma tomada de conta especial para cobrar o 1 bilhão e 300 de diferença, porque a Constituição não autoriza ninguém a renunciar a dinheiro público extraviado. E é bom que se diga, inclusive o procurador Deltan Dallagnol me tranquilizou ao dizer que nesses acordos de leniência que a Força Tarefa celebra, em momento algum é dado quitação às empresas. As empresas sabem que estão pagando aquele valor sem prejuízo do que viesse apurado por outros órgãos de controle. O que nós temos hoje, uma discussão que em algum momento do ano que vem nós teremos que decidir, é como o TCU vai lidar com os delatores, ou seja, com aqueles criminosos, réus confessos, que colaboraram com a justiça. Né? Em algumas circunstâncias, uma parcela do patrimônio desses delatores foi preservada. Né, na negociação com o Ministério Público permitiu, por exemplo, uma casa ou algum valor em dinheiro, eu não sei exatamente qual é a proporção. Mas o certo é que existe isso, alguma preservação do patrimônio dos delatores. Acontece que a lei orgânica do TCU diz que quando nós identificamos um dano ao erário, todos os responsáveis devem ser condenados solidariamente. Isso significa que se nós identificarmos, por exemplo, em Abreu e Lima, que o prejuízo é de 3 bilhões de reais, não vai ser só a empreiteira que estava conduzindo aquele trecho que vai ser condenada. A empreiteira vai ser condenada, o diretor da Petrobras, ainda que ele tenha sido delator, ele vai ser condenado também, o operador que providenciava o pagamento vai ser condenado também, algum político que tenha recebido propina vai ser condenado também. Então, o que o TCU vai fazer pelo menos é o que a lei estabelece, vai condenar todos solidariamente. Há uma preocupação da Força Tarefa, e eu acho que é uma preocupação legítima, e nós estamos refletindo sobre como lidar com essa situação, de que os delatores, ou seja, aqueles criminosos colaboradores da justiça, não sejam os primeiros a pagar a conta. E aí nós estamos pensando, ainda não há uma conclusão, nós estamos pensando em algumas alternativas para que aqueles que não colaboraram sejam chamados primeiro para pagar, e aí, por último, caso haja algum resíduo, também os delatores contribuam. Perfeito. A verdade é que não é possível renunciar a patrimônio público. Sem dúvida nenhuma. Ministro, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Prazer meu. Espero ter essa oportunidade outras vezes. Muito obrigado, boa noite. viu? Eu que Vocês agradeço. que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando pelo www.jogodopoderparaná.com.br durante a semana. E no próximo domingo eu estou de volta. Uma grande semana, um grande abraço a todos.